Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável, e hoje nós vamos conversar sobre o câncer em idosos e o medo de morrer. Quais são as consequências desse medo? De que forma a gente pode ajudar os idosos que sofrem com câncer a lidar com a questão desse medo? Você que é idoso, que nesse momento está enfrentando câncer, o que você pode fazer para lidar com essa situação e para, assim, ter muito mais tempo de sobrevivência, né? Se o seu câncer for um câncer curável, se for um câncer que, do ponto de vista fisiológico, não tem possibilidade de cura também, de que forma você pode vencer esse medo para você viver mais? Sempre lembrando da live de ontem, né? Você que me acompanhou aqui no Instagram ou me acompanhou no Facebook. Ontem nós conversamos sobre psiconeuroimunologia e nós falamos um pouco sobre a influência das emoções no nosso sistema imunológico e o quanto que isso faz com que o câncer, se você já é acometido pelo câncer, com que o câncer cresça mais rápido, se desenvolva mais rápido, consequências do ponto de vista do seu tempo de sobrevivência também. Então, é muito importante que você aprenda a lidar com as emoções. E uma das emoções, né, um dos sentimentos que mais acometem os idosos que são diagnosticados com câncer é justamente o medo da morte. Então, é importante que você reflita sobre esse assunto, você que é familiar, se você é o próprio idoso que está enfrentando câncer, que você aprenda, então, a lidar com essa situação, tá bom? Quero dar uma boa noite para você que está aqui no Facebook, boa noite para você que me acompanha no Instagram também, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live, é um prazer para mim estar aqui com vocês falando sobre esse assunto. Mais uma vez, um assunto que muitas pessoas não gostam de tocar, né, doutor Renato? Falar sobre a questão de morte, falar sobre a questão dos medos, falar sobre câncer, realmente é um dos problemas que muitos de nós têm dificuldade, né? A gente não quer falar sobre esse assunto, mas é um assunto muito importante que a gente precisa tratar. Eu quero dar uma boa noite aqui para Maria dos Anjos, né, que está aqui no Facebook. Seja bem-vinda, Maria. Você que está no Facebook ou Instagram, me ajude, né? Luísa Teixeira também, me ajude compartilhando essa live. E vamos juntos fazer com que essa live chegue a mais pessoas. Também quero lembrar você que quer aprender a lidar com idosos que têm a doença de Alzheimer. Em breve eu vou abrir inscrições para o treinamento. O treinamento vai ser online, então você vai poder fazer de onde você estiver, o estado que você estiver, desde que você tenha acesso à internet, você vai poder aprender a lidar com idosos que têm a doença de Alzheimer, tá bom? Então me acompanhe, continue aí nas próximas semanas acompanhando as postagens, que nós vamos conversar sobre esse assunto. É isso aí, doutor Renato, é um tabu, né? A morte é um tabu, o câncer é um tabu, falou de câncer, falou de morte, também já traz o medo da morte, né? Então hoje nós vamos conversar sobre esse assunto. Então vamos lá, gente. O tema, então, câncer em idosos, né? E o medo de morrer. Ontem, então, conversamos, falei para vocês o quanto que, quando nós temos sentimentos negativos, pensamentos negativos, quanto que isso tem influência sobre o nosso sistema imunológico, né? Desativa as nossas defesas por um momento, e isso faz com que as células cancerígenas que já estão lá acelerem o seu crescimento e, por conta disso, o nosso tempo de sobrevivência também diminui. Então, é muito importante a gente aprender a controlar os nossos sentimentos negativos. Mas um dos primeiros sentimentos que a gente tem logo com o diagnóstico de câncer é o medo da morte, né? Falou de câncer, a gente já vem o medo, já o temor, o medo de morrer. O que acontece? O medo, ele nos paralisa, ele é um sentimento que ele paralisa a gente. E ele nos impede de fazer as ações, né? De continuar nos determinando a fazer aquilo que é necessário para o nosso processo de cura, aquilo que é necessário para que a gente tenha mais saúde, para que a gente viva mais, né? Então, o medo, que é uma ativação que é fisiológica, né? E que é necessária, faz com que a gente nos proteja, muitas vezes, de perigo, né? Se a gente for ver aí na natureza, os animais, quando eles estão com medo, eles paralisam, isso faz com que o predador não perceba que eles estão ali. E por isso a sobrevivência deles é muito maior, né? Mas no caso, quando a gente é diagnosticado com uma doença, quando o idoso é diagnosticado com uma doença como câncer, por exemplo, e que ele se deixa dominar pelo medo, o que acontece? O medo vai paralisar. E ele vai bloquear a sua energia vital justamente no momento que você precisa mais, né, Sol? Boa noite aí, Sol, no Instagram. Seja bem-vinda, Sol. Então, o medo, né, ele vai te paralisar.
e ele vai te bloquear no momento em que você precisa de mais energia vital, que você precisa não estar focado na questão da morte. A gente vai falar isso até o final da live. É importante ter consciência de que a morte pode vir, é muito importante, a gente vai falar sobre isso. Mas a gente não pode paralisar, a gente não pode bloquear a nossa energia vital. Então, nesse momento, né, se você tem um diagnóstico de câncer, você conhece alguém que tem um diagnóstico de câncer, nesse momento é o momento que essa pessoa tem que buscar mais vida, que o foco dela tem que ser a vida e não a morte. Quando o foco é a morte, vem o medo e o medo paralisa. Mas o que muitas vezes acontece quando tem diagnóstico de câncer numa família é o pacto do silêncio, não é verdade? Então, assim, aquela pessoa que é diagnosticada com câncer, ela não fala sobre o assunto porque ela tem medo de que o familiar imagine que ela vai morrer e sofra com aquilo. E o familiar muitas vezes sabe o diagnóstico dessa pessoa e não conta, ou às vezes sabe que o câncer dessa pessoa é incurável e não quer falar sobre esse assunto, né? Por medo de que, falando sobre o câncer, aquela pessoa vai ficar deprimida, aquela pessoa vai morrer mais rápido por conta de saber do diagnóstico ou saber que, de repente, aquele diagnóstico é incurável. Muitas vezes não é, né? Na maioria dos casos de câncer, no momento do diagnóstico, às vezes o diagnóstico não é incurável. Essa pessoa tem grande possibilidade de cura, sim. Mas o fato dela estar com medo, o fato dela não falar sobre o assunto e da família não se abrir para falar sobre esse assunto, faz com que o medo domine e essa pessoa paralise realmente, né? Quero dar uma boa noite aqui para Fátima, boa noite para a Glaciete. Pois é, Fátima, você que estava saudade do gatinho, o gatinho está aí atrás, né? Participando da live hoje. Quem está no Facebook está vendo um dos meus filhotes de gatos aqui atrás, né? Então, assim, existem 4 tipos, pelo menos 4, 5 tipos de medo que os idosos, as pessoas em geral que são diagnosticadas com câncer têm. O primeiro medo é o medo de sofrer. E assim, é muito importante que você, familiar, que você que é idoso, fale sobre esses medos, né? Tá, já digo isso já desde o início, né? Então, o primeiro medo é o medo de sofrer. Por quê? Muitas vezes a gente tem casos na família, né, de pessoas que tiveram com câncer e que muitas vezes não tiveram com profissionais de saúde capacitados para ajudar na questão do controle da dor, né? Profissionais de psicologia, de serviço social, famílias que estivessem preparadas, que falassem sobre esse assunto. Então, a gente viu pessoas da nossa família morrendo quando tem o diagnóstico. Quando o diagnóstico acontece com esse idoso, ele tem medo de sofrer também, né? Então, é muito importante que você, que é idoso, se você tem um diagnóstico dessa doença, ou se você tem alguém na sua família que tem um diagnóstico dessa doença, você ajude essa pessoa a se preparar para esse momento, né? Então, assim, a gente sempre tem que ter esperanças, mas sempre tem que pensar que pode existir a possibilidade de morrer, sim, tá? Até porque todos nós vamos morrer em algum momento, né? Com diagnóstico de câncer ou não. Então, para isso é importante você se preparar, é importante que você converse com o seu médico sobre esse assunto, que você que é familiar se abra sobre esse assunto com o idoso e que juntos vocês se preparem, vocês conversem sobre esse momento, o que o idoso quer que seja feito ou não, se ele quer ser entubado, se ele quer ser ressuscitado, se ele quer passar os últimos dias de vida dele no hospital, ou se ele quer passar os últimos dias de vida dele junto com a família. Tudo isso pode ser conversado, pode ser planejado, e isso vai trazer um grande alívio para o idoso, né? Conversar sobre as opções analgésicas, as possibilidades que tem de tirar a dor do idoso, porque um dos medos, né, dentro do medo de sofrer, é o medo de sentir dor, mas a dor no câncer, ela não é necessária, a dor ela pode ser manejada, né? Ela pode ser controlada, e isso tem que ser conversado com o médico, né? Uma outra questão, o medo de ficar só. E o medo do idoso ficar só, gente, é importante que vocês saibam, ele causa uma dor muito maior do que a dor física, né? Do que a dor do câncer em si. A dor do medo de ficar só é muito maior. Então, é muito importante que você, familiar, que você converse sobre esse idoso, que você diga para ele, olha, se o seu câncer não tiver cura, e se de fato você morrer, eu vou estar do seu lado, eu vou cuidar de você. É importante você falar isso, porque quando a família se cala, né, muitas vezes esse idoso ele vai ter uma solidão acompanhado, tá? Você está do lado dele, mas como você não se abre para conversar com esse idoso sobre esse assunto, ele se sente só. E é uma solidão que vai doer, porque ele não pode se abrir para conversar com você. Então, se abra, converse com esse idoso, diga que você vai estar ao lado dele, isso é muito importante. Uma outra dor também que acomete esse idoso é a dor de ser um fardo. O medo de ser um fardo para a família, de ser um peso para a família. Por quê? Muitas vezes na família
tem casos de filhos que abandonaram os pais, que abandonaram os avós. Esse idoso, ele viu isso, ele tem medo de ser abandonado pelos filhos e de ser um fardo, né? Ele escuta, muitas vezes a gente escuta pessoas falando, eu cuidei de uma pessoa que teve câncer, foi cansativo, foi um peso, e isso vai influenciar as emoções do idoso nesse momento. Uma outra coisa também é que nós, principalmente nós mulheres, nós aprendemos que nós devemos cuidar, mas nós pouco aprendemos sobre a possibilidade de nos colocar nos braços de outra pessoa para que outra pessoa cuide da gente, né? Então é importante que você também se abra para isso, para a possibilidade de ser cuidado, de receber o amor de outras pessoas, de receber o carinho de outras pessoas também, né? E esse momento, né, o momento que você descobre um câncer, é um momento que você tem grande possibilidade de ser um mestre de outras pessoas também, de ser um mestre na sua família, de trazer ensinamentos, porque o que a gente observa é que uma pessoa, o idoso em especial, quando ele é atingido por uma doença, como câncer, uma doença grave, ele justamente por conta das reflexões que acometem ele nesse momento, ele se torna uma pessoa mais sábia, porque ele começa a refletir sobre todo o caminhar da vida dele, e isso traz ensinamentos que ele pode transmitir. Então, você que é idoso, né, se você tem um diagnóstico de uma doença, provavelmente você está refletindo sobre a sua vida, e ao invés de você se tornar um fardo, né, você pode se abrir para a possibilidade de ser cuidado por outras pessoas, e para a possibilidade de você transmitir conhecimentos também, você transmitir sabedoria, você transmitir ensinamentos que vão ajudar seus filhos, que vão ajudar a sua família a viver melhor, tá? Um outro medo também é o medo de abandonar os filhos, né? Que acomete muitos idosos, abandonar os filhos, abandonar os netos, abandonar o marido, abandonar a esposa, né? A gente imagina que a família nunca vai estar preparada, que a nossa família vai estar despreparada, que a nossa família não vai conseguir viver sem a gente, especialmente a mulher idosa, né? Que é acostumada a cuidar de tudo, cuidar dos filhos, cuidar dos netos, ajudar financeiramente. A gente sempre imagina que as pessoas não vão viver sem a gente, né? Mas as pessoas vão se habituando com isso, sim. E uma das formas da gente ajudar essas pessoas a terem força, muitas vezes para viver sem a gente, e como eu falei, muitas vezes o fato de você ter o câncer não quer dizer que você vai morrer, sempre voltando nisso, né? Hoje em dia a gente tem grandes possibilidades de cura, mas abrir essa possibilidade de conversar com a sua família, de dizer com quem você quer que seus filhos fiquem, de que forma que você quer que sejam distribuídos seus bens dentro da família, os seus recursos financeiros, com quem vai ficar a sua casa. Tudo isso vai te trazer paz, por mais que muitas vezes você vai ser curado do câncer, né? E você não vai vir a óbito, mas o fato de você falar, de você se despreocupar, né? Você conversar isso com seus filhos, com seus netos, com a sua família, você saber que se acontecer dessa doença evoluir e você realmente morrer, e que essas pessoas vão continuar vivendo, vão ter forças para viver, isso vai te trazer mais paz. E a paz que isso te traz, tira o seu medo e te traz mais vida, você vive mais, né? Então acontece o contrário, né? Ao invés de você morrer, você vive mais quando você tem mais paz no seu coração. E por último, um dos grandes problemas que acometem, um dos grandes medos que acometem o idoso, que é diagnosticado com câncer, é o medo das histórias inacabadas. Então, muitas vezes, quando o idoso ele tem diagnóstico do câncer, ele olha para a vida dele, vem o medo de morrer, e ele olha para a vida e vê assim, poxa, eu tenho questões que eu não resolvi, tem coisas na minha vida que eu não fiz. Então, muitas vezes é importante para o idoso se perdoar. Talvez ele não foi uma boa mãe, né? Ela não foi uma boa mãe, ou esse idoso não foi um bom pai. Então, assim, se perdoe. O primeiro passo é você aprender a se perdoar pela vida que você levou, né? Hoje você tem mais sabedoria, naquela época você não tinha. Então, aprenda a se perdoar, né? Aprenda a perdoar as outras pessoas também e a pedir perdão, porque isso também vai te trazer paz. Vai tirar esse medo das questões inacabadas, né? Então, procure, talvez, se os seus pais são vivos, né? Ou seus irmãos, pessoas na sua família que você precisa perdoar, ou que você precisa pedir perdão, faça isso, né? Por quê, gente? Sempre lembrando, todos os medos que eu citei, o medo em geral, né? Lembrando a live de ontem, é um sentimento que vai te colocar para baixo. É um sentimento que vai ativar em você respostas, né? Vai fazer com que você produza hormônios
de medo, vai fazer com que você produza hormônios inflamatórios no seu organismo e vai desativar o seu sistema imunológico. Então, por isso que é importante você resolver os seus medos, né? E o medo que está relacionado às questões inacabadas, geralmente está relacionado a isso, ao fato de você não perdoar ou não pedir perdão às pessoas que você tem conflitos, que você tem histórias que não foram resolvidas. Então, é muito importante que você faça isso se você foi diagnosticado com câncer, ainda que você não tenha sido, que você ajude outras pessoas ou que você já faça isso na sua vida, né? Que você já aprenda a resolver questões inacabadas, né? Então, o que a gente percebe é que é muito importante para o idoso que é diagnosticado com câncer, primeiro, esse idoso buscar mais vida, buscar viver mais, buscar fazer coisas que ele não fazia, ao invés de focar no medo, esse idoso ele tem que focar na vida, ele tem que focar nas coisas que ele pode fazer daqui para frente, né? Se perdoaram para trás, e o que eu posso fazer daqui para frente para eu viver mais, para eu ter uma sensação de que eu estou com mais vida, de que eu estou com mais energia, né? Primeiro, vou resolver as questões inacabadas, vou pedir perdão, né? Vou perdoar. Vou conversar com o meu médico sobre a questão da morte, se eu tenho medo de sofrer, o que eu posso fazer, que questões com quem eu quero ficar nos meus últimos dias de vida, se realmente esse câncer evoluir para uma situação incurável, com quem eu quero ficar, eu quero tomar, que quantidade de medicação eu quero tomar, eu quero ser ressuscitado, não quero ser ressuscitado, enfim. Se preparar com quem eu preciso conversar, que orientação eu preciso dar aos meus filhos, que orientação eu preciso dar aos meus netos, né? Buscar essa paz interior, buscar resolver esses conflitos, buscar ter essa paz interior, buscar se nutrir mais de vida, se preparar para a morte, não com foco na morte, mas se preparar em que sentido? Eu preciso, daqui para frente, ter tudo na minha vida resolvido. E aí, independente se você está diagnosticado com câncer ou não, né? A gente precisa sempre dormir todos os dias, deitar no nosso travesseiro e ter todos os nossos conflitos resolvidos, tá? E isso vai fazer com que a gente tenha mais vida, tá? Então, quais as lições que a gente tem quando a gente reflete sobre medo e câncer em idosos, né? Primeiro, o idoso precisa falar sobre os medos, né? A gente precisa dar essa possibilidade para o idoso conversar sobre os medos que ele tem. E você também falar sobre os medos que você tem relacionado a essa questão do idoso, né? É preciso ter um diálogo aberto com ele. E quando você tem um diálogo aberto, é possível conversar sobre as possibilidades, as esperanças que sempre tem que existir. As esperanças de cura, elas sempre têm que existir, mas não fora da realidade. Primeiro, porque primeiro ponto, todos nós vamos morrer, né? Então, isso tem que estar claro, independente do diagnóstico de câncer ou não, vamos morrer. Então, assim, sempre esperar o melhor, né? Se você é diagnosticado com câncer, você sempre tem que estar esperando o melhor, esperando as suas possibilidades de cura, mas sempre com o pé na realidade, se preparando para o pior. Então, se esse câncer evoluir, né? O que eu preciso resolver na minha vida? O que eu deveria viver e eu não vivi até esse momento? Que situações que eu preciso resolver? Com quem eu preciso conversar, né? O que eu preciso conversar com o meu médico? Quais são os medos que eu tenho que eu preciso que o meu médico me esclareça? Quais os medos que eu tenho relacionados à minha família? Quais as questões financeiras que eu preciso resolver? Então, resolva tudo isso, porque resolvendo tudo isso, você vai ter muito mais paz. E quando você tem paz de espírito, sua imunologia, né? Seu sistema imunológico, ele trabalha, e aí vem todas as possibilidades de cura para você, porque a nossa cabeça, ela comanda a nossa saúde. Se a sua cabeça não está legal, a sua saúde vai se deteriorar. Agora, se você cuida da sua saúde mental, se você cuida dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, seu sistema imunológico trabalha para você e suas possibilidades de cura aumentam, tá bom? Deixa eu ler o comentário aqui da Fátima Polido, falou que a mãe dela tem medo de morrer, tem medo de ir para o asilo, né? Cisma que ela está querendo colocar a mãe no asilo. Sempre estar conversando, né, Fátima? Sempre conversando com ela, sempre com muito amor, com muito carinho, esclarecendo que independente, que às vezes no dia a dia a gente perde a paciência, né, gente? Então, assim, isso é normal, nós somos seres humanos. Então, sempre, mãe, às vezes eu perco a paciência, talvez, não sei se é seu caso, né? Às vezes eu perco a paciência e tudo, mas eu estou aqui, independente do que acontecer com você, eu vou estar do seu lado, vou estar sempre te chamando, vou estar sempre te acompanhando, vou cuidar de você até o fim. Isso é importante para trazer paz, né, gente? Acho que todos nós, todo ser humano, ao final da vida, o medo é o medo de ficar só. Então, como eu estava conversando, eu acho que foi na live de domingo, né? Lá no hospital, eu estou nesse momento com muitas pessoas em fim de vida, e inclusive com 2 idosos sem família. E a gente percebe que o medo principal é o medo de ficar só. É muito maior do que a dor física, né? Ah, será que ninguém da minha família vai vir?
Você já entrou em contato? E eles ficam, você já entraram em contato? O hospital já entrou em contato? Será que ninguém vai vir? Como que vai ser? Então, o medo mais aterrorizante é o medo de ficar só mesmo. Então, a gente tem que estar junto, né? Oferecendo nosso amor, oferecendo nosso carinho, sempre trazendo essa segurança, né? Independente se a pessoa tem diagnóstico de câncer ou não. Mas, no caso do câncer, as pesquisas recentes já falam isso. Qual é o principal fator que vai influenciar na cura desse idoso, nas chances dele de viver mais, e muito mais do que o próprio tratamento do câncer. Se esse idoso se sente amado ou não, se ele se sente protegido, se ele sente que a família está ao lado dele, isso vai ser o principal, isso vai ser o mais determinante. Então, assim, para quem tem câncer, idoso que tem câncer, principal coisa para ele, se sentir amado, sentir que você está do lado dele, sentir que você não vai abandoná-lo. Isso é o principal para o idoso que está tratando câncer, tá bom? Então é isso, eu quero dar uma boa noite para você que me acompanhou aqui no Instagram, agradecer pela sua presença, pedir a você que compartilhe essa live, tá? E já vou finalizar a live aqui agradecendo e desejando que você tenha uma noite de paz, uma noite de muita tranquilidade, tá bom? Tchau, tchau. E finalizar a minha live aqui no Facebook, também agradecer você que esteve aqui, pedir a você que compartilhe essa live. A gente sabe que é tabu, e inclusive a gente vê pelo número de participantes na live, as pessoas não gostam de conversar sobre câncer, as pessoas não gostam de conversar sobre morte, mas a gente precisa conversar sobre morte para a gente viver melhor, tá bom? Então me ajude aí compartilhando essa live, deixando seus comentários e vamos ajudar os nossos idosos que estão diagnosticados com essa doença, que estão com medo, e vamos ajudá-los a ter mais vida, ter um sistema imunológico funcionando melhor, trazendo essas dicas aí, tá bom? Forte abraço para vocês, então. Uma boa noite, fiquem na paz.